Olá, uma boa noite para você. Estamos começando o Aparecida Debate dessa semana de comemorações aqui na TV Aparecida, 20 anos da nossa TV Aparecida. E por isso hoje um programa muito especial para celebrar esses 20 anos da TV Aparecida. Escolhemos nesse mês conversar com as personalidades do Brasil, pessoas que trabalham pelo nosso país. Hoje, o nosso convidado é arquiteto da política industrial Nova Indústria Brasil, responsável pela agenda de reindustrialização do país, reindustrialização com foco em sustentabilidade e inovação. Criou a Secretaria de Economia Verde, Descarbonização e Bioindústria, implementou a política NIB com metas até 2033 e responsável pela gestão de crise comercial com os Estados Unidos. Nós vamos conversar então com o vice-presidente da República e o ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin. Vice-presidente, é uma alegria poder conversar com o senhor nessa noite, falar um pouco da situação do país. Bem-vindo. Muito obrigado, Camila Moraes, pelo convite. Quero cumprimentar todos os que nos acompanham pela TV Aparecida. Para a gente começar a nossa entrevista, eu não poderia deixar de falar com o senhor. O senhor tem meio século de vida política, vida pública. O prefeito de 20 anos, lá em Pindamonhangaba, poderia imaginar que um dia estaria enfrentando uma batalha como a de hoje com os Estados Unidos, com o presidente dos Estados Unidos? Olha, Camila, para ser sincero, a minha disposição sempre foi fazer medicina. E fiz o curso de medicina, me especializei em anestesiologia, fiz mais de 2.000 anestesias. Eu fui até chefe do serviço de anestesia em Pinda, na Santa Casa e no hospital da Unimed, e fiz residência no Servidor, em São Paulo. Mas a vida, às vezes você se prepara para fazer uma coisa, ela te leva para fazer outra, né? E eu sou muito grato às oportunidades que a população me deu no começo em Pindamonhangaba, como vereador e prefeito da cidade na década de 70, depois ao Vale do Paraíba, ao litoral, fui deputado estadual e 2 vezes federal, constituinte, com voto distrital praticamente. Eu era eleito só ali pela região nossa, lá do Vale do Paraíba. Acompanho a Rádio Aparecida há décadas e a TV Aparecida, que está completando 20 anos, e trabalho muito importante porque a TV Aparecida leva informação, leva educação, leva cultura, entretenimento, princípios religiosos, debate Aparecida. Então, fico muito feliz de estarmos aqui. Agora, falando sobre o tarifaço, o senhor disse recentemente que se dependesse de nós, esse problema já tinha sido resolvido. Já existe com clareza uma definição o que foi o start para esse tarifaço? Olha, Camila, o presidente Trump, o que era 0 virou 10. Então ele fez um aumento, né, do piso. E no caso do Brasil, 10 para o mundo inteiro hoje, 10% praticamente. E no caso do Brasil, injustificado. Por quê? Porque a nossa tarifa para os produtos americanos entrarem no Brasil, quando a gente importa dos Estados Unidos, dos 10 produtos que eles mais vendem para nós, 8 é 0, não paga imposto de importação. E a tarifa média é 2,7%. Não tem o menor sentido você ter uma tarifa de 50% para poder vender para os Estados Unidos. E dos 20 países de maior PIB do mundo, chamado G20, os 20 maiores PIBs, os Estados Unidos só tem superávit com 3 países, Reino Unido, Austrália e Brasil. Ele tem déficit com o mundo inteiro, mas com o Brasil tem superávit na balança comercial. Eles exportam para nós mais do que nós exportamos para eles. Então eles têm um enorme superávit, tanto na balança de bens quanto de serviços. Por isso nós estamos 24 horas trabalhando para mudar isso. 42% do que a gente exporta já está fora do tarifaço.
Depois 22% está no que a gente chama de seção 232, que aí nós e o mundo estamos iguais. Por exemplo, aço, alumínio e cobre é 50% para o mundo inteiro. Então não nos tira competitividade, porque é igual aos outros, com exceção do Reino Unido. Automóvel e autopeças, 25% mundo inteiro, com exceção do Reino Unido. Então, o que nos afeta mesmo é 35%, que realmente aí ficou 10 mais 40 e dá 50%. Então, algum exemplo para quem está nos acompanhando. O avião, o suco de laranja, o ferro gusa, ficou fora do tarifaço. Agora entrou no tarifaço carne, pescado, fruta, café, máquinas, motores. Então isso afeta, dificulta você exportar com uma tarifa tão alta. Então nós estamos trabalhando para reduzir a tarifa o máximo possível. O senhor é um grande articulador nesse processo todo do tarifaço e o senhor é um homem mais contido. Já o presidente Lula, ele fala um pouco mais. O senhor acha que, de alguma forma, a fala do presidente Lula no BRICS sobre encontrar alternativas ao dólar foi também um agravante para essa situação? Eu entendo que não, porque na realidade, se você pegar, por exemplo, a Índia sempre diz, não, é porque nós vendemos para a China. A Índia sempre teve uma rivalidade com a China, historicamente, e sempre foi muito próxima dos Estados Unidos. E o primeiro-ministro da Índia, o Modi, é um homem mais ao centro-direita. No entanto, tomou 50% de tarifa. O argumento foi não compra petróleo da Rússia. Mas os Estados Unidos, as empresas também compram, porque é mais barato. Então, não tem muita lógica, né? E essa questão política do Supremo Tribunal Federal, você não pode misturar, não pode envolver questões de outro poder, que é o judiciário, tem vida própria, né? Ninguém interfere no judiciário, com política regulatória. Tanto é que o tribunal americano, provocado por empresas americanas, por 7-4 disse esse tarifaço é ilegal. Isso foi feito a semana passada. O próprio Tribunal Comercial falou, olha, não pode, só por lei se pode fazer isso. Só que isso vai ir para o Supremo Tribunal Federal. Então, como o Supremo tem uma maioria republicana, acho que não é fácil manter essa decisão do tribunal. Mas estamos trabalhando com as autoridades americanas no sentido de mostrar que o caminho não é um perde-perde. Nós temos que fazer o contrário, complementariedade econômica, aumentar a exportação para os Estados Unidos, eles aumentarem para nós, investimento lá, investimento aqui. Quando se aumenta uma tarifa de importação, quem paga é o povo. O produto vai ficar mais caro, o café vai ficar mais caro lá, a carne vai ficar mais cara, então acaba levando a inflação. Então, estamos trabalhando para mudar. A FIENG apontou aí um dado de 1,9 milhão de pessoas desempregadas em consequência desse tarifaço. Como conciliar isso e se de fato existe esse risco de desemprego a partir do tarifaço? Eu não conheço esse número e me parece um pouco exagerado, porque você tem duas coisas aí. Você tem empresas que 90% é o mercado interno. Sapato, 90% vende aqui dentro. O Brasil é a 7ª economia do mundo, é o 6º país mais populoso do mundo. Nós temos um mercado muito grande. Então, 90% você vende aqui dentro. 10% exporta. E do que exporta, uma parte é para os Estados Unidos. Então, prejudica, mas é uma coisa, não é central. Agora, você tem outro tipo de empresa que vende 20% aqui dentro e 80% exporta. E do que exporta, 80% é para os Estados Unidos. Exemplo, molduras de madeira no Paraná e Santa Catarina. É muito exportação. Essas são muito afetadas. Então, para segurar o emprego, para não ter demissão,
que o presidente Lula fez? Lançou um programa, um plano, que dá crédito para essas empresas que foram mais afetadas. Você vai ter crédito com juros, metade da Selic praticamente, para capital de giro ou para investimento. Prorrogou pagamento de tributos, que iam vencer agora em setembro para dezembro. Fez um reintegra. Quando você exportar essas empresas para qualquer país do mundo, você vai ter 3% de devolução do valor imediato como crédito tributário. Fez o drawback. As empresas que exportam, elas têm um regime próprio, porque não paga imposto quando você compra um insumo de um produto que vai exportar. A exportação pode não acontecer, então elas teriam que pagar imposto e multa. Nós prorrogamos ontem por mais um ano, elas vão ter mais um ano e vamos abrir mais mercados. Por exemplo, foi anunciado esta semana, a Comissão Europeia aprovou o texto do acordo Mercosul-União Europeia. A União Europeia são 27 países dos mais ricos do mundo. Nós vamos ter muita oportunidade para vender. Na década de 80, 24% do que o Brasil exportava era para os Estados Unidos. Hoje é 12%. O Brasil diversificou muito. Hoje quem mais compra do Brasil é a China, a Ásia. Agora, os Estados Unidos é importante, porque é para onde a gente vende muito valor agregado. Avião, motor, máquina, produtos de manufatura. Vice-presidente, a gente sabe que nessa altura da discussão do tarifaço é complicado a gente falar de prazos, né? Mas o governo trabalha com prazos para melhorar essa crise, para se chegar de fato a uma alternativa viável para todos? Olha, você não tem como cravar uma data porque não depende da gente. Se dependesse de nós, seria hoje, resolver hoje. O Brasil é diálogo e negociação. Há 10 dias atrás tivemos uma boa notícia. Todos os produtos que contêm aço e alumínio, tem no seu teor aço e alumínio, saiu do tarifaço e foi para a seção 232, que aí nós ficamos igual ao mundo inteiro. Então ajudou as empresas que vendem máquinas, equipamentos, motores, que têm aço ou alumínio, a melhorar a sua competitividade. Então, esse é um diálogo permanente e nós vamos trabalhar para tentar equacionar isso o mais rápido possível. E durante esse período foi lançado esse programa crédito, redução tributária, devolução de crédito tributário, prorrogação do drawback e compras governamentais. Muitos estados, por exemplo, alimento, fruta, você tem que atender as crianças, merenda escolar. Então, os estados comprarem frutas, carne, açaí, produtos para poder colocar na merenda escolar, colocar no sistema penitenciário. Então, foi aberta também essa possibilidade de compras governamentais. Essa é uma das alternativas. A gente sabe que tem muitas empresas que já começaram a pensar numa reestruturação a partir do desligamento de colaboradores, enfim. Existe uma outra alternativa que o governo estuda para, de alguma forma, auxiliar os desempregados desse período ou as próprias empresas? Não, todo esse programa é para não ter demissão. Então, todo esse programa está sendo feito com o objetivo de preservar o emprego. E também pode, em casos excepcionais, havendo acordo coletivo sindical, você ter uma flexibilização, fazer layoff, você ter uma redução de jornada. Agora, são setores muito específicos, né? A boa notícia é que a inflação caiu no Brasil, porque o dólar, que estava em 6,20, veio para 5,50. E a safra agrícola é recorde, é 16% maior esse ano. Então, com uma grande safra agrícola e com o dólar caindo, caiu o preço de alimento e cai a inflação. Isso deve fazer a redução da taxa de juros. A mim me preocupa muito mais essa taxa de juros Selic a 15% do que o problema do tarifácio. Eu acho que o efeito é muito pior.
que precisa é reduzir essa taxa de juros mais depressa. E aí, com a queda da inflação, pode ajudar a gente a ter uma redução da taxa de juros. Nessa semana, onde a TV Aparecida celebra seus 20 anos, aqui no Aparecida Debate, nós estamos conversando com o vice-presidente Geraldo Alckmin. A gente vai fazer uma rápida pausa aqui e já a gente está de volta. Estamos de volta com o Aparecida Debate, celebrando os 20 anos da TV Aparecida e hoje com uma entrevista exclusiva com o vice-presidente Geraldo Alckmin, ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. Geraldo Alckmin, a gente tem acompanhado essa questão de todo o tarifaço, de todo o impacto na economia. Os Médicos Sem Fronteiras alertaram sobre uma preocupação com a tarifa sobre os medicamentos. Tem alguns produtos que talvez não tenham sido tarifados ou que possam ser tarifados? Tem alguma preocupação em relação a isso? Essa é uma preocupação. No caso do Brasil, o SUS garante o remédio de graça, quer dizer, faz parte do SUS a vacina de graça, o remédio de graça, o transplante de coração, o SUS cobre tudo. Agora, você tem muita gente que compra remédio. Então, a maioria, no caso do Brasil, na reforma tributária, a maioria dos medicamentos vai ficar com tarifa zero, quer dizer, não vai ter imposto. No caso de São Paulo, quando governador, o ICMS nós reduzimos fortemente para o genérico. Então, quanto menor a carga tributária, melhor. E nós importamos, sim, metade dos produtos da indústria farmacêutica. A primeira, o déficit da balança comercial brasileira é TI, é o que a gente mais importa, tecnologia de informação. O segundo é complexo industrial da saúde. A grande farmácia do mundo é a Índia, né? Então, por isso estamos desenvolvendo um trabalho na nova indústria Brasil, que está indo bem, para fabricar no Brasil medicamentos, insumos, vacinas, material para a indústria do complexo da saúde, está indo bem. Eu acho que nós já estamos com mais de 50 bilhões de investimentos sendo feitos no Brasil na indústria farmacêutica. Vice-presidente, como que o senhor vê a retaliação do Brasil? Olha, a ideia não é fazer retaliação. A lei da chamada reciprocidade, uma boa lei que foi votada, ela permite, vamos dizer, olha, se aumentou a tarifa lá, eu aumento a tarifa aqui. Mas o que nós vamos procurar é reduzir a tarifa lá. Porque quando eu aumento a tarifa aqui, alguns insumos que nós temos que importar vão ficar mais caros. Então, você também prejudica aqui dentro. Por isso que eu disse, nós não podemos ir para um perde-perde, nós temos que ir para um ganha-ganha. Então, o que nós queremos é reduzir a tarifa lá. Uma parte já foi reduzida, mas nós queremos que esses 35% que ficou da exportação brasileira, a gente reduza a tarifa. Nós exportamos, no ano passado, 40 bilhões de dólares. Então, o tarifaço, ele pega mais ou menos 12 bilhões de dólares, mais ou menos, 14 bilhões de dólares. É nisso que nós estamos trabalhando para poder reduzir. O senhor recentemente teve uma reunião com os representantes das Big Techs e hoje no país existe uma grande discussão aí da regulamentação das redes. Como que o senhor vê isso? De alguma forma impacta, né, nessas tarifas ou não? Como que essas Big Techs têm visto isso também? Olha, não deve impactar, porque o que o Supremo Tribunal Federal fez foi regulamentar o artigo 19 do Marco Civil. É isso que foi feito. O mundo inteiro, se você pegar a União Europeia, os países europeus, todo mundo está fazendo um mínimo de regras. Porque quem tem poder precisa ter responsabilidade. Eu não posso ir publicando numa plataforma digital o que eu quiser e desinformar ou ofender as pessoas ou expor crianças à pedofilia. É preciso ter uma regra mínima de proteção. Isso é o que o mundo está fazendo e que o Brasil também deve fazer. De um lado, liberdade de expressão, garantir às pessoas a sua liberdade de expressão. Mas, de outro lado, também responsabilizar quando isso for necessário. O Congresso votou agora uma lei importante chamada ECA Digital, ou seja, proteger a criança, proteger o vulnerável
de abusos como pedofilia e outros que ocorrem muitas vezes na rede digital. A Nova Indústria Brasil completou mais de um ano. Quais são os impactos, qual o balanço que o senhor faz desse projeto? Olha, está indo bem, Camila. Vários setores, nós estamos com um investimento muito grande. Vou dar um exemplo para você deste momento, até para informar quem está conosco. O presidente Lula zerou o IPI para o carro de entrada. Zero, era 7%, baixou para zero. Carro de entrada é aquele carro mais barato, aquele carro mais acessível. Nós então chamamos de carro sustentável. Ele tem que ser flex, ele não pode emitir mais que 83 gramas de CO2 por quilômetro rodado e 80% dele tem que ter reciclabilidade. 5 montadoras até agora já se habilitaram. A Volkswagen com o Polo, a General Motors com o Onix, a Hyundai com o HB20, a Renault com o Kwid e a Fiat Stellantis com o Argus e o Mobi. Então, esses carros ficaram mais baratos. O governo zerou o imposto, a concessionária dá um desconto, a montadora dá um desconto. Então, eu visitei uma concessionária aqui em Brasília, Primavia, até perto do aeroporto, tinha dobrado a venda, praticamente dobrado a venda. Então, a indústria automobilística, ela deu um avanço, nós estamos com investimentos recordes, mais de 100 bilhões na indústria automotiva. O Mover, que foi criado, Mobilidade Verde, você dá um estímulo para a indústria, para inovação. Nós queremos uma indústria com mais inovação, mais sustentável, mais verde, energia solar, eólica, redução de emissões, o etanol, que era 20% na gasolina, passou para 30%, você está despoluindo, ajudando a qualidade do ar, a saúde das pessoas. O diesel, que era 10%, hoje é 15% bio, você troca o diesel por óleo vegetal, por sebo animal. Uma indústria mais exportadora, ganhar mercado. O Brasil tem 2% do PIB do mundo. Então, 98% do comércio está lá fora. Nós precisamos ganhar mercado, né? Quer dizer, foram abertos 400 mercados na área agrícola para o Brasil. Acabei de chegar agora do México. Hoje o México é o segundo comprador do Brasil de carne, do mundo do Brasil. Então, no mês de julho, cresceu 29% as nossas exportações para o México. Então, são as duas maiores economias da América Latina, Brasil e México. Então, ganhar mercado e uma indústria mais competitiva. Então, lançamos um programa, chama Depreciação Acelerada, para renovar as máquinas, renovar o parque fabril, para melhor eficiência energética, reduzir custos, melhorar a produtividade. E como que essa agenda climática, o senhor citou aí alguns fatores, como que essa agenda climática ela se integra aí à reindustrialização do país? Então, ela é importante, porque primeiro, vamos pegar o caso do combustível. Nós estamos, ao invés de importar o diesel dos Estados Unidos, que nós importamos, nós estamos aumentando o bio. Então, 15% eu deixo de importar o diesel, porque o Brasil exporta petróleo bruto, mas importa uma parte dos derivados, por falta de refino. Nós somos superavitários. O Brasil é um grande produtor de petróleo e gás, mas ainda importa um pouco dos derivados do petróleo, o diesel e a gasolina. A gente troca e, ao invés de poluir o meio ambiente com o petróleo, nós vamos utilizar matéria orgânica. O Brasil é o campeão do etanol. Não tem país do mundo que 30% da gasolina tem etanol. E o carro flex. Você pode pôr gasolina ou álcool. Todo mundo no estado de São Paulo põe álcool. Por quê? Porque o ICMS, o imposto da gasolina, é 25%. Do álcool eu reduzi para 12% o etanol. Então o etanol é mais barato. Então todo mundo põe etanol. Nós estamos ajudando o meio ambiente e gerando emprego.
indústria de etanol de milho, etanol de cana-de-açúcar, bioeletricidade. Então, você gera emprego nessa indústria e vem ao encontro do combate às mudanças climáticas. Vice-presidente, nós estamos aí às margens de receber a COP30. O que se espera desse importante encontro de fato? Quais são as propostas que vocês pretendem que elas realmente se concretizem e se tornem políticas aplicáveis, não só no Brasil, mas nos outros países também? Então, o que se deseja, né, na COP? O ano passado eu até fui representar o Brasil na COP 29. Foi no Azerbaijão, em Baku. Então, o presidente Lula não pôde viajar, eu até fui representar o Brasil. O Brasil apresentou os seus compromissos para a redução dos gases de efeito estufa. Então, comparado a 2005, em 2035 nós vamos ter uma redução de mais de 60%. Isso o mundo inteiro deve fazer. É o chamado cumprir o Acordo de Paris. Então, o compromisso é descarbonização, é reduzir as emissões de gás de efeito estufa. Por quê? Porque esses gases vão destruir a camada de ozônio que fica na atmosfera lá em cima. E aí a força do Sol é muito maior, aquece a Terra. E aí você tem um aquecimento global que mexe na saúde, destrói a economia, enchente, seca demais, você tem consequências graves. Então o mundo todo se comprometeu a ter uma emissão menor para aumentar, não é que não vai aumentar, mas aumentar menos a temperatura da Terra. E o Brasil tem a maior floresta tropical do mundo, que é a floresta amazônica. É a maior floresta tropical do mundo. Aliás, é fácil guardar a BIC. O que é BIC? B-I-C, B Brasil, I Indonésia, maior floresta tropical da Ásia, e C o Congo, maior floresta tropical da África, as três na linha do Equador. Então, se segurar essas três florestas tropicais, Brasil, Indonésia e Congo, a gente ajuda a segurar as mudanças climáticas. E vai gerar muito emprego. Energia solar é a mais barata hoje. Energia nuclear custa R$600 o megawatt-hora. A energia solar e eólica é R$120 o megawatt-hora. Então, você gera emprego, você descarboniza, você não vai utilizar diesel, gás natural para produzir energia com térmica e você vai gerar muito emprego e reduzir custos. Então, por isso que eu falo da indústria sustentável, você tem uma indústria verde. Você vai produzir aço com menor emissão, produzir alumínio com menor emissão, automóvel com menor emissão. O avião é tudo querosene, é petróleo. O mundo inteiro vai ter que trocar pelo SAF, Sustainable Aviation Fuel, é o combustível sustentável de aviação. Uma rota é etanol. Quem que vai produzir? Só tem 3 países no mundo, grandes. Brasil, Estados Unidos e Índia. Vão ser os 3 grandes produtores de biocombustível. Vice-presidente, o senhor sempre teve uma postura muito polida no meio político, né? Isso também garante aí mais de 50 anos na vida pública política. Sempre teve bastante decoro. Como que o senhor vê a geração de hoje, dos mais novos, nessa caminhada política? Olha, Camila, eu estimulo que as pessoas participem da vida pública. A pior política é a omissão. Política bem feita é um ato de amor ao próximo. Na vida não basta viver, é necessário conviver e participar. Então participe da sua igreja, da sua escola, do seu bairro, da sua cidade. Pode ser candidato, não ser candidato, aí é uma questão até de vocação, mas eu sempre estimulo que participem. E o futuro começa hoje. Ele se chama juventude. Então, chamar os jovens a participarem. Agora, eu sou adepto do padre Lebré, que dizia na política, a gente deve ser um Zé Ninguém, a serviço
de uma grande causa. Nós somos servos, instrumentos do povo. Não é ribalta, não é para a pessoa se promover, para a pessoa se beneficiar disso. Não, o que interessa é o bem comum. Como é que melhora a vida das pessoas, melhora a renda, melhora o meio ambiente, a saúde, a educação. Mas eu acho que o mundo inteiro hoje passa por um enfrentamento político maior. Essas coisas também são um pouco cíclicas. O importante é que o brasileiro gosta da liberdade e gosta da democracia. Vamos lembrar o Estado Novo do Getúlio, 15 anos de ditadura. Foi o povo que derrubou. Vamos lembrar do período militar aqui. Foi o povo que foi para a rua nas diretas já. E também mudou. Aliás, o brasileiro foi lutar na Itália, na Força Expedicionária Brasileira. Foi lutar na Itália na Segunda Guerra Mundial para enfrentar o nazismo e o fascismo. O eixo Berlim, Tóquio e Roma. Então, há um compromisso dos brasileiros com a liberdade e com a democracia. O senhor acredita, então, que essa fase de extremismo ideológico vai passar? Vai passar. E não é só aqui, não. Esse é um fenômeno mais amplo. Eu acho que passa. O Montoro, Franco Montoro, professor governador Montoro, dizia: é preciso ter coragem para não ser radical. Porque é fácil ser radical, ser extremista. Não precisa argumentar, não precisa ter argumento. Você não sendo radical, você precisa usar argumento, precisa convencer, precisa estudar os problemas, precisa buscar as melhores soluções, né? Esse é o bom caminho que acredito. Nós estamos já quase chegando ao fim e a TV Aparecida está celebrando 20 anos. Como que o senhor vê os próximos 20 anos do Brasil e como que o senhor espera os próximos 20 anos do Brasil? Olha, eu acho que o Brasil, vamos lembrar, é o 5º país do mundo em extensão territorial, 5º maior do mundo. Nós temos 5.570 municípios. Um município, Altamira, no Pará, é maior que Portugal, maior que um país inteiro, um município. Não temos, é um país continental. Subsolo, petróleo, gás, ouro, níquel, nióbio, terras raras, minerais críticos, extremamente. Uma agricultura a mais competitiva do mundo. Por que a França não queria o acordo Mercosul-União Europeia? Porque tem medo de enfrentar o produto agrícola brasileiro. Uma indústria diversificada, nós fabricamos até avião. A Embraer é a 3ª indústria aeronáutica do mundo, inclusive crescendo fortemente. Um povo trabalhador, uma miscigenação racial maravilhosa. Eu brinco que São Paulo é a terra onde japonês fala português com sotaque italiano. Então você tem uma miscigenação, não tem litígio com ninguém. A última guerra do Paraguai faz 150 anos. Então o Brasil tem tudo para crescer. Tem um problema, tributário e juros. Esses juros não é possível, isso aí é uma patologia, não é incompreensível, não tem razão para o Brasil ter o maior juros do mundo. Isso atrapalha a economia. E questão tributária, a reforma tributária que foi aprovada, ela vai ajudar muito a economia. Ela simplifica, 5 impostos viram um IVA, que é o que o mundo inteiro tem, Imposto de Valor Agregado, e desonera investimento e desonera exportação. Então eu vejo com otimismo, né? Um mundo mais complexo, porque você tem muito problema migratório hoje no mundo, mas vejo que o Brasil tem tudo para estar aí entre as 5 maiores economias do mundo. Vice-presidente, a gente quer agradecer muito a gentileza em atender a TV Aparecida para nós nesse momento de festa e de celebração dos 20 anos. Muito obrigada. Camila, uma satisfação, muito obrigado pelo convite e parabéns à TV Aparecida pelo bom trabalho que faz. Vitor Hugo dizia que o diâmetro da imprensa é o diâmetro da civilização. Ela vem junto, ela é civilizatória. Parabéns à TV Aparecida. Nós encerramos então o Aparecida Debate desta terça-feira, celebrando 20 anos da nossa querida TV Aparecida. Nos vemos na próxima semana. Boa noite.